Bom, vamos lá agora mais um bloco da nossa super revisão de véspera para o concurso de perito criminal, Polícia Científica de Santa Catarina. Convido você a se inscrever no canal, dar um like, curtir o vídeo aí, acessar o nosso site, conhecer mais a nossa plataforma. Dentro dela nós temos estudos individual e personalizado, nós temos questões de revisões programadas, análise de relevância da matéria, evolução, suporte para dúvidas, mapeamento de banco e infinitas coisas mais, tá? Tudo isso, meu nome é Gustavo Sidney e que Deus nos abençoe mais esse bloco. Agora um pouco de materiais de construção. Começamos aí na parte de instalações de água fria. Por ser uma banca frequente de concursos de prefeitura e órgãos estaduais, assim, a banca tem muita questão dessas partes de instalação. Então vamos dar uma passada aqui no que mais interessa, tá? Isso aqui é uma revisão, então o assunto é focada na recorrência da banca, tá? A apostila que eu estou usando aqui é dos materiais exclusivos para a turma de mentoria de estudo acompanhado. Vamos lá. Dominar os sistemas de distribuição de água fria, né? Aqui é um pouco da apostila. Vou direto aqui para o começo. Quando se fala em instalações de água fria, primeiramente a gente tem que saber a forma como ela chega à edificação, né? E ela pode chegar de forma direta, né? A água vem diretamente da rede pública para os pontos de consumo sem passagem por reservatório, ou seja, não tem uma caixa da água, não tem um reservatório de água. Não tem reservação predial, né? Pressão da rede pública alimenta diretamente o sistema, é mais simples e econômico, né? Porque chegou e vai. Mas o que acontece? É um sistema direto, é vulnerável a interrupções no abastecimento público. Não recomendado para hospitais, escolas, edifícios altos. Na verdade, é não recomendável a todo local onde a falta de água possa acarretar algum prejuízo grave, né? Então, sistema indireto com reservatório superior, né? A rede pública chega na edificação e eleva pela própria pressão da rede até um reservatório superior, né? E o reservatório superior abastece aí os pontos de consumo por gravidade, seria o caso da nossa caixa d'água. Vantagem, né? Tem uma pressão estável no ponto, autonomia durante interrupções e não tem custo de bombeamento, porque a água vai lá pela simples pressão da rede, né? Ela é limitada pela altura da edificação, né? Porque a pressão da rede nem sempre é suficiente para levar até o ponto que a gente precisa, né? O sistema chamado de indireto superior é igual ao que a gravidade alimenta os pontos de consumo, tá? Depende da altura entre o reservatório e o ponto de consumo também para a pressão disponível, né? E o indireto com o reservatório inferior mais bombeamento, né? Ou seja, a água da rede enche o reservatório inferior e bombas elevam para o reservatório superior que alimenta os pontos por gravidade também. Ou seja, a rede pública abastece o reservatório inferior e as bombas recalcam a água para o reservatório superior e aí o reservatório superior abastece os pontos de consumo por gravidade. Edifícios altos, grandes condomínios e hospitais, né? Grande autonomia, pressão controlada, indicado para edifícios com muitos pavimentos, né? Desvantagem, né? Tem o custo de energia e manutenção de bomba. Então a gente viu aí os 3 sistemas aí
de abastecimento de água, né? Aí, o que diz aqui, ó? A NBR 5626 estabelece um volume mínimo, tá, de reservação. Isso aqui cai muito em prova, tá? O que é o volume mínimo de reservação? É o consumo diário da edificação. E ele deve ser dividido ainda em 40% no inferior e 60% no superior para sistemas com bombeamento. O volume de reservação, isso aqui é o queridinho, né? O que mais cai. É o consumo diário da edificação em 24 horas. A formulazinha básica, né? Consumo diário é igual a população que vai consumir vezes o consumo per capita vezes um dia, né? Aí você tem que ficar ligado com as unidades, né? Um exemplo prático. Um edifício residencial de 200 habitantes, consumo per capita 150 litros habitante dia. O que é o volume total, né? O volume total é igual aos 200 habitantes vezes os 150 litros habitante dia. Vai dar o quê? O volume total é igual a 30 mil litros. Porque se eu tenho aqui 200 AB, né? 200 habitantes, eu corto habitante com habitante, só que é litros por dia. Ou seja, 30 mil litros ou 30 metros cúbicos dia. É o volume total que eu preciso para abastecer esse edifício residencial. Se ele fosse, no caso, abastecido por recalque, né, por bombeamento, 40% desse volume total teria que se ficar no reservatório inferior e 60% do volume total no reservatório superior. E daria o quê? 12 metros cúbicos no inferior e 18 metros cúbicos no superior. Vai lembrar, é um pouco antilógico, né? Ah, mas por que então que bota o maior em cima e o menor embaixo? Não é melhor inverter? Você tem que lembrar que numa situação crítica pode haver falta de energia e aí você não consegue bombear a água do reservatório inferior, do superior, e aí você não tem pressão na rede para você utilizar aquela água lá de cima. Por isso que a parte superior tem a maior quantidade de água. E frequentemente cobrado, né, essa proporção. 40% embaixo, 60% em cima. Alguns valores práticos aí de consumo per capita, né? A FEPES geralmente dá, né? Não é tão cruel assim. Mas ó, aqui, ó, uma residência, apartamento, né? De 150 a 200 litros por habitante dia. Uma casa, 200 a 250. Um escritório de 50 a 80. Escola, externato, né? Que é a escola onde os alunos não moram, né? 80, de 50 a 80. Um hospital consome muita água, né? 250 a 400 e um hotel de 200 a 350. Então, a situação crítica que a gente tem é o quê? A própria hospital, né? Aqui, meu amigo, é o ponto crítico da nossa prova e eu apostaria, mas eu sou crente, sou de Deus, eu não aposto, tá, galera? Quem não sabe, eu sou evangélico. Não tem preconceito em nenhuma outra religião, cada um se sente bem conforme quer. Mas eu acredito, eu sou cristão. Eu acho a aposta um negócio muito inútil, tá? Você arriscar alguma coisa em dinheiro. Realmente sou, obviamente, contra as bets, né? Mas isso aqui não é aula sobre mim, né? Vamos lá. Aqui, meu amigo, é a parte fundamental que você tem que lembrar disso aqui. Retrosifonagem. A banca tem uma tara por retrosifonagem. Então vamos detalhar bem isso aqui. Retrosifonagem é o retorno desejado de água contaminada para o sistema de água potável. Exige dispositivos de proteção em todos os pontos críticos.
que é o conceito, né? É o fluxo reverso de água de uso para o sistema de água potável causado por quê? Pressão negativa, ou seja, vácuo, né? Sifonagem em torneiras submersas e aspiração por bombas. O que acontece? Vou esquematizar aqui. Vamos supor aqui, ó, eu estou com uma coluna, e aqui eu tenho uma tubulação chegando aqui, né? Tubulação chegando. Tubo de queda. O que acontece? Vamos supor que por algum acaso ocorreu uma obstrução desse cano aqui. E aí eu dou uma descarga aqui, por exemplo, e essa água entra na tubulação. O que vai acontecer? Vai aumentar a pressão aqui negativa, né? Porque está obstruída aqui, essa água que está descendo aqui vai funcionar como um embolo, né? E aí, conforme eu vou aumentando essa pressão, chega uma hora o quê? Que iguala a pressão de vácuo com a pressão de coluna de água que está descendo aqui. O que acontece? Próxima descarga que eu der aqui, o que vai acontecer? Essa água vai bater aqui e vai voltar para a rede. Fenômeno da retrosifonagem. Atenção, retrosifonagem pode contaminar toda a rede predial. É um risco sanitário grave que deve ser evitado. Aí a gente tem alguns dispositivos de proteção para evitar a retrosifonagem, né? Separação por air gap. Tá? Esse aqui é o mais utilizado e preferencialmente utilizado pela banca também. Separação física entre ponto de saída de água e nível de transbordamento do recipiente é a produção mais eficaz. Por quê? O air gap, né, ao existir ali uma situação crítica onde vai haver uma retrosifonagem, como eu tenho uma separação física, né, dos dois conjuntos de equipamento ali, né, do ponto de saída e do ponto de entrada, obviamente quando eu vou tentar a água voltar, ela vai ser interrompida. E como é que acontece isso? Torneiras, né? 2 vezes o diâmetro da tubulação, com um mínimo de 20 milímetros. Registro de boia, altura suficiente para evitar a submersão. Exemplo, a torneira de pia deve estar pelo menos 20 milímetros acima da borda da cuba. O que acontece? Vamos supor, quero que vocês entendam. Ó, eu estou com uma pia aqui, né? Imagina que isso aqui é uma pia e aqui é a minha torneira. O que eu tenho aqui? Se acontece de ter uma retrosifonagem, vamos supor que o ponto de água da pia está aqui, né? E o ponto de saída está aqui. O que acontece? Se eu tiver uma retrosifonagem da tubulação, eu tenho que ter uma distância mínima aqui de 20 milímetros, tá? Entre o ponto de entrada aqui da água e o ponto de saída aqui da torneira. O que acontece? É uma proteção. Esse é o gap. Gap é o que? É uma lacuna. É como se fosse um espaço de segurança para evitar. Ou seja, eu vou ter uma coluna mínima aqui de 20 milímetros para evitar que essa retrosifonagem venha. Por quê? Quando eu tiver a retrosifonagem, ela vai chegar aqui, né? E se eu tiver um excesso de pressão negativa, ela vai querer subir ainda mais um pouco, né? Mas esses 20 milímetros já é suficiente aí para que essa água não extravase da torneira, né? É só um exemplo, tá? Para vocês entenderem. Tem situações mais críticas que esse próprio 20 milímetros. Registro de boia, altura suficiente para evitar a submersão, né? Esse é o air gap, né? É uma coluna de ar para ter uma folga entre a pressão negativa excessiva que eu tenho aqui com a ponto de saída de água. E quebrador de vácuo, aqui também pode considerar que sejam as ventosas também, né? Por quê?
admite ar na tubulação quando há pressão negativa impedindo a sifonagem, né? A retrosifonagem, tá? A ventosa tem esse mesmo sistema, né? É porque a ventosa é mais comumente vista nas tubulações de pública, né? Ali para admitir ou expulsar ar durante o enchimento ou esvaziamento da tubulação de abastecimento de água, né? Então, o que acontece? Quando ela começa a ter uma pressão negativa na tubulação, ela admite ar para dentro da tubulação, igualando a pressão atmosférica, evitando a retrosifonagem, né? Uma válvula de retenção também, né? Permite fluxo apenas em uma direção, né? Geralmente colocada em saídas de bomba, interligações de sistema e proteções de equipamento. A válvula de retenção nada mais é que permite o fluxo em uma única direção, né? Então, se a água quiser voltar por aqui, ela vai ser interrompida na válvula. Pontos críticos onde a gente precisa, né, tomar cuidado. Torneira de banheira, né, porque a torneira de banheira ela geralmente está no nível mais baixo. Torneira de jardim, registro de boia da água, equipamento de limpeza, saída de bomba. Dica de prova. Separação atmosférica, air gap, é sempre a primeira escolha quando viável. Quebrador de vácuo é a segunda opção. Se tá aqui, se tem placa, é porque tem história, tá? PPS cobra isso aí. Beleza. Agora vamos para instalações de esgoto sanitário. Pode ver que eu não estou entrando em mérito daquelas pecinhas, coisa, instalação, não sei o que lá. Porque isso aí é obrigação sua, você já saber. Isso é uma revisão de pontos críticos, tá? Vamos lá. Sistema de esgoto predial, né? Aparelho sanitário. A gente tem que ter, obrigatoriamente, um desconector, que seria um sifão, um fecho hídrico com 5 centímetros, né? Isso aqui é arrasador em prova FEPESE, essa altura de fecho hídrico de 5 centímetros. Aí vem aqui ramal de descarga, ramal de esgoto, tubo de queda, coletor, coletor predial, rede pública. Então aqui a gente tem circuito completo, né? O aparelho sanitário, o aparelho sanitário da descarga, né? A água vai passar pelo desconector, né? É o sifão do vaso sanitário. A água vai cair aonde? No ramal de descarga. É a primeira etapa. O ramal de descarga vai despejar a água no ramal de esgoto. O ramal de esgoto vai despejar a água no tubo de queda. O tubo de queda vai cair no subcoletor. O subcoletor é a primeira tubulação horizontal na parte inferior da nossa edificação, onde coleta as águas do tubo de queda. E o coletor predial, né, é aquele que coleta a água do subcoletor e leva até a rede. Feito? Então, ramal de descarga, ramal de esgoto, tubo de queda, subcoletor, coletor predial e rede. Definições, né, normativas, tem algumas interessantes. Vamos lá. Tubulação entre o aparelho sanitário e o ramal de esgoto, né, é o nosso ramal de descarga. Distância curta, geralmente menor de 2 metros, e o diâmetro mínimo de 40, salvo se for um vaso sanitário, que a norma obriga um diâmetro de 100. Isso aqui caiu, não lembro mais, Sebrasp, tá? Acho que era Sebrasp. Era a unidade Hunter lá de contribuição, a gente vai ver mais um pouquinho para frente. Você fazia o cálculo, dava 75 de diâmetro. Mas por norma,
o diâmetro mínimo de vaso sanitário é 100. Então, muita gente errou, porque calculou 75, achou que era aquilo lá e acabou, né? Então, lembrando, ramal de descarga, diâmetro mínimo de 40, com exceção de aparelhos sanitários, né? Diâmetro 100. Ramal de esgoto, né? Tubulação que recebe efluentes de um ou mais ramais de descargas, conduz até o tubo de queda ou subcoletor, né? É o ramal já que coletou a água de vários pontos do banheiro, uma caixinha de passagem. Aqui já é o nosso ramal de esgoto. Esses são os subramais aqui, né? São os ramais de descarga, né? Tubo de queda, tubulação vertical que recebe efluentes de ramais de esgoto, atravessa múltiplos pavimentos, diâmetro uniforme em toda a extensão. Subcoletor, tubulação horizontal que recebe efluentes do tubo de queda, geralmente enterrado ou sob laje de terra. Coletor predial é o trecho final que conduz todos os efluentes à rede pública. Agora vamos para o dimensionamento. Dimensionamento é baseado em unidades Hunter de contribuição, o UHC. Cada aparelho sanitário tem um valor específico, né? Aí eu vou te falar aqui que o que você tem que saber, memorizar, é que o vaso sanitário é o maior deles e tem 6 UHC, 6 unidades Hunter de contribuição. E aí tem as especificidades, né? Tanto o vaso sanitário com caixa acoplada ou com válvula de descarga, os dois têm 6 UHC e os dois têm diâmetro mínimo do ramal de descarga de 100 milímetros, tá? Aí aqui, interessante saber disso tudo aqui também, ó, é isso aqui, ó. São os diferentes, tá? A pia da cozinha, ela possui 3 UHC, mas o diâmetro mínimo dela é de 50. Por quê? Por causa das gorduras, né? Resto de comida, gordura. Então, é a que se diferencia aqui uma da outra. É a pia de cozinha. Ela tem 3 UHC. Né? Vamos por partes aqui para a gente esquematizar, não só decorar, né? Vaso sanitário é o que tem a maior carga, né? 6. A pia de cozinha é o segundo item mais crítico aí da nossa rede, porque ela recebe muita gordura e resto de alimentos, né? Então, ela tem um DM mínimo de 50 milímetros. As demais tubulações fica fácil, né? Que daí é 40, 40, 40, 40, 40, 100 e 100. Mas a gente tem que ficar ligado, porque daí tem a distinção aqui em unidades Hunter, né? Tanto de lavar roupa é 3 também e a banheira é 3 também. Aí mais é pelo volume de água, né? E aí o que diferencia? Ralo seco e lavatório, que é apenas um. Se você esquematizar a sua cabeça, você nunca mais erra isso, entendeu? Olha lá, vamos a um exemplo prático, né? Eu tenho um banheiro, vamos ir fazendo já mentalmente. Um banheiro com vaso sanitário, 6. Um lavatório. Lavatório é a pia, né? É um só. Chuveiro. Chuveiro já é um... Você pode pensar que ele seja um volume um pouco maior, mas chuveiro, na verdade, ele cai aonde, tá? Ó, aqui no ralo seco, né? Então, o chuveiro, só que ele não tá, ó. Tá aqui. Ah, não, tá aqui, tá certo. Ó. Esqueci de falar dele, tá? Ó, chuveiro. Né? O mais crítico, menos crítico. 6. Lavatório. É 1, né? Ó, 6, 3, 2 aqui, ó. 2. Então, 6, 3, 2 e 1. Tá? Só lembrar que o chuveiro tem essa exceção de 2 UHC, ó. Tá? Então, chuveiro 2, 6 mais 1 mais 2 é igual a 9 UHC. Unidades Hunter de contribuição. Aí depois que você tem essa unidade Hunter de contribuição, o que você faz com ela? Vai ter a tabela lá no norme,
De acordo com o seu UHC, você vai escolher o diâmetro, né? Por exemplo, se tem até 10 UHC, diâmetro nominal de 75. Se eu tenho até 24 UHC, diâmetro nominal de 100. Mas olha só, o que você não pode confundir, que é isso aqui que pegou a galera lá na prova da Sebrasp. Vasos sanitários sempre DNs de 100 no ramal de descarga. Descarga, o ramal é sempre 100. Para demais aparelhos, pode ser de 40 ou 50. Ventilação de desconectores, né? Qual que é a função aí da nossa ventilação? Ventilação, assunto cobrado também, né? Em qualquer banco que seja, né? Ventilação, sistema de tubos que permite a entrada e saída de ar, né? Mantendo pressão atmosférica, evitando a ruptura do feixe hídrico dos sifões e retrocifronagem, né? Olha lá. Impedir a sifonagem de desconectores, permitir saída de gases, evitar sobrepressões na tubulação e proteger o feixe hídrico. Tipos de ventilação. Isso aqui cai muito, tá? Ventilação primária, ventilação secundária e ventilação de circuito. Vamos ver cada uma delas. A primária é o prolongamento do tubo de queda acima da cobertura, né? Obrigatório em todos os tubos de queda e altura mínima de 30 centímetros. Tá? O que acontece aqui? Ó? Tem uma especificação. Vamos supor que a minha laje de cobertura está aqui. Se ela simplesmente uma laje de cobertura, 30 centímetros acima aqui, o tubo de queda de ventilação. Aí tem que ter um chapéuzinho para não voltar isso aí. Se for de uso essa laje, eu tenho que ter 2 metros de altura. Se eu tiver janela, eu tenho que ter uma distância de 40 centímetros ou 1,40 m. Eu acho que está anotado aqui para frente, mas tem uma distância também, tá? Vamos ver aqui. Tubos adicionais para ramais distantes. Né? A ventilação secundária. Conecta ramais de esgoto à coluna de ventilação, protege sifões e aparelhos testados, né? Tubos adicionais para ramais distantes, ou seja, quando eu tenho um tubo muito distante, eu tenho geralmente muita coisa chegando ali, então a chance de eu ter essa seção do tubo completa é muito maior, então eu preciso ter um secundário ali para auxiliar nisso, né? E a ventilação de circuito liga o último ramal de esgoto à coluna de ventilação, aplicado quando há muitos aparelhos no meu pavimento. É aquele caso de a bateria de sanitário, né? Imagina que isso aqui são vários sanitários, né? E as portinhas do sanitário. O que acontece, né? Isso aqui frequentemente cai em prova também. São vasos sanitários aqui. Imagina que é um posto de gasolina, um shopping center, etc. Né? O que acontece? São muitos aparelhos contribuindo. O que eu faço aqui? Eu faço uma ventilação em circuito, né? Ou que eu ligo aqui a última ramal de esgoto à coluna de ventilação, tá? Desconector. O nosso sifão, dispositivo com fecho hídrico, impede a passagem de gás. Atenção, todos os aparelhos sanitários devem ter desconector. Exceção, vasos sanitários, né, que já tem sifão integrado. Fecho hídrico, mínimo 50, tá? 5 centímetros. Isso aqui a PPS cobra demais. E máximo. Por que tem o máximo, né? Porque senão você tem que ter uma carga muito grande para romper esse fecho hídrico. Então a água vai ficar parada muito tempo ali até vir uma descarga grande. Então por isso que é limitado entre 5 e 10 centímetros. Aqui é onde a banca vai pegar, galera. Escuta essa que eu tô te falando, tô cantando a pedra aqui. Por quê? A galera é acostumada a decorar os 5 centímetros. Mas o que acontece?
a banca vai perguntar o limite máximo, que é 10. Só quem está assistindo essa live, essa revisão aqui, vai acertar essa questão. As distâncias máximas de ventilação, né? A gente tem que numa tubulação de 40, a distância máxima sem ventilação é de 1 metro, 50 é 1,20 m, 75 é 80. Vamos anotar só essas aqui, ó. Para 75 e 80 e para 100, 2,40. Dica de prova: se a distância entre sifão e tubo de queda excede limites da tabela, é necessário uma ventilação secundária. Se a banca quiser zoar, ela vai cobrar isso aqui, né? Ou seja, tem uma bacia sanitária aqui. Isso aqui é uma bacia sanitária, tá? Desculpa. Se a minha tubulação aqui exceder maior, tá, 2,40 m, né? Maior igual, maior que 2,40, né? Até 2,40 não precisa. Eu vou precisar fazer o quê? Uma tubulação de ventilação secundária. Instalação de áreas pluviais, né? Dimensionamento de calha, né? Possuem 3 fatores aí decisivos, né? Que são a intensidade pluviométrica, a área de contribuição e coeficiente de rugosidade, né? Fatores de projeto: dados pluviométricos locais, um período de retorno, né, geralmente de 5 anos, e duração de precipitação 5 minutos. Onde que muda esse tempo de retorno? Quando eu tenho situações críticas onde o extravasamento da calha não pode ocorrer, né? Então eu vou e aumento para 10, para 15, para 20, para 25. Quanto mais crítica a situação for, maior eu tenho que colocar o período de retorno. Alguns valores típicos de precipitação, né? Sul, 120 a 150. Norte é a maior, né? 140 a 180 milímetros por hora, tá? Na falta de dados locais, utilizar 150, um valor conservador para a maioria do Brasil, tá? E como que a área de contribuição aqui é frequente questão de prova, porque o capivara vai fazer a área total, mas não vai utilizar a inclinação, aí dá a diferença, tá? Vou fazer um esqueminha para você aqui, ó. Imagina que isso aqui é uma parede, tá? E isso aqui é uma laje. O que acontece? Aqui, ó, platibanda, tá? Platibanda. E aqui é a laje, tá? O que acontece? Como que eu calculo aqui a área de contribuição? É a área de projeção horizontal, né? Seria a área da laje, mais a área de parede é dividida por 2. Então, vamos por um exemplo. Se eu tenho um telhado de 10 por 20, né? Tem uma área de contribuição horizontal aí de 200 metros quadrados. Se eu tenho uma parede frontal, ou seja, uma platibanda ali de 10 por 3, eu tenho 30 metros quadrados. Jogando na forma, eu tenho 200 mais 30 dividido por 2, 215 é a resposta. Beleza? Área de projeção horizontal mais parede dividido por 2. É a área de contribuição. E a vazão de projeto? Seria densidade pluviométrica e a área de contribuição dividido por 60, que é o minuto, né? Então, mais um exemplo, né? Continuando lá no nosso exemplo, a gente tem uma precipitação de 150, uma área de contribuição que a gente já calculou de 215, querendo saber a vazão. Vazão é igual a precipitação, área de contribuição dividido por 60, que é igual a 150, um número conservador, por 215 que a gente calculou lá da área de contribuição, dividido por 60, vai ser 537 litros por minuto.
Conceito-chave, né? A NBR fornece tabelas relacionadas à vazão, diâmetro e declividade. Calhas semicirculares são as mais comuns, e aqui tem alguns exemplos práticos, tá? A declividade mínima de uma calha deve ser de 0,5, frequentemente cobrado em prova esse valor. Tá? Porque o capivara vai lá e confunde com a declividade mínima da tubulação de esgoto, né? Que a depender do diâmetro da tubulação é de 1 até 2%, tá? Se não me falha a memória, para tubulações maiores que 100 milímetros, 2%, tubulação, quer dizer, 1%, e para tubulações menores que 100 milímetros, 100 a menor, 2%. A gente vai ver mais para frente ali. Aqui algumas vazões das calhas, né? Um exemplo prático aqui. Para a vazão ali do nosso exercício, né? 537 litros por minuto. Como que eu vou calcular a calha disso, né? Para uma declividade de 1%, ela não permite para uma tubulação de 150, né? Aqui. Ou para uma declividade de 0,5%, uma calha de 200, tá? Escolha. Com a declividade de 1% é mais econômico, né? É que às vezes existem situações que não conseguiam dar essa inclinação toda de 1%, né? Porque se é uma calha muito longa, por exemplo, 1% vai dar uma queda muito grande lá no final, né? Vai ficar lá no final uma diferença muito grande, fica feio. Dica de prova. Maior declividade, menor diâmetro. Né? Mas atenção, declividade de maior que 2% pode causar velocidade excessiva e ruídos. Vamos agora para o condutor vertical e horizontal. Tubo de queda, né? Como que a gente calcula? Tubulação vertical que recebe água e conduz até o nível térreo, né? A fórmula é dada pela constante que depende do diâmetro e a altura de lâmina da água da calha elevada a 5 meios. Uma tabela simplificada aqui, né? Se eu tenho um diâmetro de 75, uma área de cobertura de 60 metros quadrados, eu posso ter uma vazão aí até de 150 litros. Se eu tenho uma área de cobertura de 500 metros quadrados, utilizando uma tubulação de 200, eu tenho uma vazão de até 1.257 litros. Né? Tabelinha, né? Condutor horizontal agora, que é o que mais cai em prova. Tubulação horizontal pode ser enterrado ou aparente, que conduz águas dos condutores verticais até a disposição final. Declividade mínima exigida pela norma, 0,5% para diâmetros de 100 milímetros. Atenção! Condutores horizontais de água pluvial nunca devem ser interligados com rede de esgoto sanitário. São sistemas independentes, que aqui no Brasil a gente utiliza o sistema separador absoluto, né? Ou seja, águas pluviais não devem ser interligadas com rede de esgoto, porque senão você sobrecarrega a estação de tratamento de água. Disposição final, então, da água pluvial. A gente pode jogar ela na sarjeta ou na galeria pública de águas pluviais, né? Podemos fazer poços de filtração ou em corpos de água receptor, desde que você tenha uma autorização para jogar essa água lá. E são proibidos, né, em redes de esgoto sanitário, nos terrenos vizinhos ou em sistemas de calçada sem drenagem. Esses são os pontos mais cobrados pela Badufepese, né, instalações materiais de construção. Relembrando, direto não tem não tem um reservatório, no sistema de abastecimento direto não tem reservatório, indireto superior e indireto inferior com bombeamento. Lembrando que se você tiver uma reservação inferior, ela vai ficar com 40% da capacidade e 60% no superior.
a retrosifonagem, que é o gap, né? O air gap. Para evitar a retrosifonagem, a gente coloca aí um air gap, que seria uma lacuna de ar de 2 vezes o diâmetro da tubulação, é proteção mais eficaz, tá? Lembrando aqui algumas peculiaridades, unidades Hunters de contribuição, o vaso sanitário tem 6, é a maior. Para diâmetros mínimos, o vaso sanitário é no mínimo 100 e demais aparelhos entre 40 e 50. Lembrando que o 50 é o que? A pia de cozinha. No caso de restos de alimento e gorduras. Fecho hídrico, né? Mínimo de 50 e máximo de 10 centímetros. Ventilação primária é aquela que recebe o esgoto podre, igual diz meu amigo Venturini. Tubulação primária é o que recebe esgoto podre, ou seja, tem acesso a gases, né? Então, tubo de queda mais 30 centímetros acima. Aqui a gente está falando de ventilação. É que eu lembrei agora da classificação primária e secundária. Os esgotos, né? Quando ele é primário e secundário. O primário é aquele que recebe água diretamente do aparelho sanitário, ou seja, aquela água que sai do aparelho sanitário e entra na tubulação, na primeira tubulação, ela tem acesso a gás, né? Ou seja, é o esgoto primário, tubulação primária. Quando ele passa por um desconector aqui e segue seu caminho, vira a tubulação secundária, ou seja, ele já passou por um fecho hídrico aqui, ele não vai ter mais acesso a gás, então é a tubulação secundária de esgoto. Aqui no caso da ventilação, a ventilação primária, né, é aquela tubulação onde acima da laje ou da cobertura, 30 centímetros, se tiver acesso a pessoas, né, de utilização e acesso a pessoas, tem que ficar no mínimo 2 metros de altura. Águas pluviais, né, intensidade média é de 150 para o Brasil, se não houver dados locais, né. A vazão é a precipitação das áreas de contribuição, lembrando que a área de contribuição é a área horizontal, mais metade da área de projeção vertical. Nunca interligar, né, pluvial com esgoto sanitário, e nas áreas, quanto maior a declividade, menor o diâmetro. Alguns aqui, consumos per capita. Lembrando que vaso sanitário 6 UHC, pia de cozinha 3, chuveiro 2, lavatório e demais aparelhos 1. Fecho hídrico mínimo de 50, fecho hídrico máximo de 10. E assim terminamos mais um bloco de revisão. Aqui matamos a parte de materiais de construção voltada a instalações hidrossanitárias. Fiquem com Deus, um abraço, até a próxima aula.